Muito bom dia. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2025. Esta é a nossa sessão de Day Trade. Vamos começar primeiro com uma análise da, da estratégia da zona extrema, tá? E depois vamos tratar algumas ideias aqui, tá? Alguns assuntos importantes. Vamos lá. Bom, como sempre, a nossa rotina é um dos elementos mais importantes, né? Sempre. E precisamos ter uma rotina muito bem definida para a gente saber o que fazer em todos os momentos, tá? Então, começamos pelo calendário econômico. Hoje é aniversário do imperador do Japão, então, feriado, né? No meu aniversário, ninguém faz feriado, mas tudo bem, né? Vamos deixar quieta essa história aí. E tivemos inflação da zona do euro, que veio cravado como esperado. Se esperava 2,7, veio 2,7. Se esperava 2,5, veio 2,5. Se esperava menos 0,3, veio menos 0,3. Contratar esses economistas aí, que eles estão bons, velho. Não é muito comum acertar tanto assim, não. Então, inflação da zona do euro às 7 horas da manhã, já passou. Não temos notícias importantes, né? Tivemos confiança do consumidor do Brasil às 8 horas, tá? E fora isso, não tem mais nada. Esta semana, temos algumas coisas importantes. Na terça-feira, tem confiança do consumidor para o dólar americano. Temos IPCA, inflação do Brasil, né? E PIB da Alemanha, principalmente. Na quarta-feira, estoque de petróleo, venda de casas novas nos Estados Unidos e relatório do emprego no Brasil, índice de evolução de emprego do CAGED, tá? Quinta-feira temos IGPM, que também é uma forma de leitura de preços, né? E transações correntes, investimento estrangeiro e taxa de desemprego do Brasil, para quem opera no mercado brasileiro. E depois tem o PIB dos Estados Unidos, que é importante, pedidos iniciais por seguro-desemprego. E na sexta-feira temos algumas notícias para o Brasil: receita tributária, balanço orçamentário, dívida bruta com relação ao PIB, inflação da Alemanha depois, núcleo, inflação, né, para o dólar americano e só. Não tem nada muito extravagante essa semana, tá? Semana que vem, sim, aí teremos já non-farm payroll, na sexta-feira da semana que vem. É, Aí o chicote estrala, tem taxa de juros para o euro. Semana que vem o negócio vai ser mais, enfim, bagunçado. Inflação da Europa de novo, PMI e etc. Bom, então não temos notícias impeditivas. Vamos fazer a varredura. Essa é a nossa rotina. De novo, né, pela milésima vez, varredura é a identificação dos elementos cruciais da sua estratégia, sem os quais ou sem o qual não tem operação. Isso é varredura. Passar por todos os pares ativos que você negocia, procurando identificar, ver se eles têm os requisitos mínimos para uma operação. Imagine, por exemplo, que a sua estratégia ela parta do seguinte princípio: cara, vou operar somente quando o preço estiver na região de resistência ou no ponto de suporte. Se o preço está no meio, não tem o que fazer. A varredura é identificar quais ativos, né, está lá na região de resistência ou no ponto de suporte para você poder operar. Beleza? Ou seja, é passar rapidamente mesmo. Tipo, esse sim, esse não, esse não, esse não, esse sim, esse não, esse não, esse não, esse sim, e assim por diante, tá? É isso aí. Muito bem. Aldecádio, o que que nós precisamos encontrar na zona extrema? Que o preço esteja na fase 3 ou na fase 4. É isso. Todo dia. Esse é o primeiro elemento, tá? Fase 3, fase 4 e também que esteja na zona extrema de alta ou de baixa. Nesse caso aqui, ele está na fase 1 de baixa, o Aldecad. Então, fora. Não me interesso. Ao DCHF, fase 1 de alta. Não me interessa também. Esse já está descartado para o dia de hoje. Ao DJPY, fase 2 de alta. E também está bem lento, né? Pouco movimento aí. Tá fora para mim. Ao DNZD, fase 1 de alta. Esteve na fase 4, fase 3 e fase 4 de baixa, tocou na zona extrema. Isso aqui deve ter sido abertura de mercado. Deixa eu ver. Exatamente. Abertura de mercado. Então,
né? Não seria saudável entrar aqui, mas estava na fase 4. Agora está na fase 1 de alta e para mim está fora, tá? AldoSD, fase 1 de baixa, está fora também, desqualificado. Aqui ele esteve na fase 3 e na zona extrema, então aqui teria sido uma bela compra. Tá? Também acho que próximo aqui da abertura do mercado. CAD-CHF, fase 1 de alta, não é o que eu procuro, tá? Então tá fora. CAD-JPY, fase 1 de alta, descartado. CHF-JPY, fase 2 de alta, não é o que eu procuro, eu quero fase 3 ou 4. Essa é uma coisa que eu falo sempre isso, é, eu acho que é importante, né? Essa é a grande vantagem de você ter um plano bem estabelecido, que você sabe exatamente o que você procura e você pode descartar todo o resto, tá? Você não quer mais nada além daquilo que está no seu plano. EURALD, fase 1 de baixa, não é o que eu procuro. Aqui esteve na zona extrema, entrou força vendedora. Aqui teve na zona extrema, fez movimento de queda importante. EuroCAD, fase 1 de baixa, também não é o que eu procuro. Aqui teve na zona extrema, voltou. EuroCHF, lateralizado na zona neutra, né? E na fase 1. EuroGBP, fase 1 de baixa, está descartado. EuroJPY, fase 2 de alta. Ok, teria que chegar na fase 3, mas como as fases, elas são definidas baseado em tempo, então a gente acaba que não teremos tempo suficiente para entrar na fase 3 durante a nossa sessão, tá? Então, tá descartado também. EURO-NZD, fase 1 de baixa, fora. EURO-SD, fase 1 de baixa. GBP-ALD, fase 1 de baixa. GBP-CAD, fase 1 de baixa. GBP-CHF, fase 1 de alta. GBP-JPY, fase 1 de alta. Lateralizado, inclusive. GBP-NZD, zona neutra. Lateralizado em fase 1 de baixa. Não é o que eu procuro. Bom dia, senhor Wesley Lima. GBP-USD, fase 1 de baixa. NZD-CAD, fase 1 de baixa, bem lateralizado. Bem feio o mercado, né? Congestionado aqui. NZD-CHF, fase 1 de alta. NZD-JPY, fase 2 de alta. Também não vai chegar na nossa sessão. NZD-USD, fase 1 de baixa. USD-CAD, fase 1 de alta. USD-CHF, fase 1 de alta. O STJPY fase 1 de alta também. Temos outros ativos que eu não costumo operar todo dia, mas vamos dar uma olhada. Bitcoin, fase 1 de alta no gráfico de 5 minutos. A gente pode olhar outros períodos também, né? O ES35, o índice da Espanha, fase 1 de alta por aqui. Pelo gráfico diário, está na fase 4 de alta e na zona extrema. Isso deve chamar para uma retração. Não deve demorar muito, ok? O FRA 40 é o índice da França, lateralizado, fase 1 de baixa. GER30 é o DAX, fase 1 de alta, pelo gráfico de 5 minutos. Pelo gráfico diário, o DAX está dentro dos critérios de uma possível retração pela estratégia da zona extrema. Fase 4, né? E lá, um pouco além da zona extrema. O K100, bem neutro no gráfico de 5 minutos. O S100, que é o Nasdaq, né? Tá na zona neutra. O S30 é fase 1 de alta e o SP500 aqui fase 1 de alta também. Ou seja, segunda-feira bem morna, bem parada. Não temos, nesse momento, nenhuma operação. Importante a gente desapegar, né, da ideia de operar todo dia. Não é todo dia que nós vamos ter operações. Se você quiser operar todo dia, você vai encontrar, tá? Porque quem procura, acha, né?
Então você vai achar. Agora, a qualidade dessas coisas que você vai encontrar é o que importa. Ah, eu quero operar porque se eu não operar, eu não durmo. Ok. Então, o negócio talvez seja ajustar o psicológico, né? Pra você conseguir ficar tranquilo, tranquila enquanto tá operando, né? E não ficar tão ansioso, tipo, tem que apertar o botão. Então, aqui pra mim, no dia de hoje, eu não vejo nenhum sinal específico para pensar em possível operação de compra ou de venda. Beleza? Bom, vamos dar uma. Eu quero levantar uma lebre aqui com vocês, levantar uma ideia. Estou aqui em outra plataforma, tá? Essa aqui é outra plataforma e vamos levantar uma. Eu quero começar um laboratório com vocês. Como é que vai ser esse laboratório? E qual que é a ideia por trás do laboratório? Veja bem, quando eu comecei a operar lá em 2009, é, eu comecei com uma estratégia bem simples e que funcionou bastante bem durante um tempo. Depois, não vejo que a estratégia tenha parado de funcionar, tá? Eu vejo que eu, né, fui buscar outras coisas, acabei, tomei um, um drawdown, tomei um stop ali grande na época, mas não foi por conta da estratégia, tá? Porque a estratégia, né, ela faz o quê? Ela dá o sinal e etc. Não foi por conta da estratégia, até porque é uma estratégia que tem stop na tela, tem o gerenciamento de risco certinho. Então não tinha nada espetacular na estratégia para que justificasse aquele drawdown que eu tomei naquela época. Ou seja, foi um desequilíbrio de comportamento. Foi mau comportamento da minha parte. Não é culpa da estratégia, tá? E como é que consiste a estratégia? Essa estratégia eu operei, inclusive é uma coisa que eu estou considerando bastante, pensando, né, sobre a ideia de voltar a operar a abertura de Londres. Eu falei, esses dias eu estou me preparando aí psicologicamente para isso, porque tem que acordar mais cedo, mas eu gosto desses desafios, né, de tempos em tempos. E essa estratégia, ela basicamente se trata de a gente procurar identificar o último topo e o último fundo mais importante do preço. É isso. Identificar o último topo e o último fundo mais recente, né, do preço. Pode ser feito em qualquer período, em qualquer ativo. Eu fazia no gráfico de 5 minutos, tá? É, Então aqui eu peguei o ouro porque a gente tem uma coisa legal. Então nós vamos olhar para o último topo e o último fundo, certo? Eu vou olhar aqui no retroativo. Vocês estão me ouvindo aí? Alô? 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 Segunda sendo segunda, é isso Aqui tá mesmo. tudo normal. Olha que voz, mano. Aqui tá tudo normal. Eu vou falar alguma coisa agora, você me fala se tá me ouvindo. Se tá falando, não tô ouvindo nada agora. Não. Muito bem, era só um teste de microfone aqui. Agora acredito que tá ouvindo, né? Então eu vou olhar no retroativo, tá? Olhar pro ouro aqui pra gente entender essa estratégia. Veja bem, se eu olhar para esse preço agora, eu vou olhar no anterior. Eu vou procurar o topo mais recente, que nesse caso é esse topo, e o fundo mais recente, que é esse aqui, certo? Ok. E se eu olhar mais para trás, quais são os topos e os fundos mais recentes?
Bom, se eu olhar um pouco mais para trás, o topo mais recente é esse daqui e o fundo mais recente dele é esse daqui. Se eu olhar mais para trás, é sempre vai andando dando esse passo intercalado. O topo mais recente é esse e o fundo mais recente é esse. Se eu olhar mais para trás, o fundo mais recente é esse e o topo mais recente é esse. Se eu olhar mais para trás, o topo mais recente é esse e o fundo mais recente é esse. Vocês entenderam por onde vai a ideia, né? Ou seja, quando eu olho esse topo, esse fundo aqui, ele vai ser referência duas vezes. Vamos desenhar, né? Esse fundo aqui, ele vai ser referência duas vezes. Esse fundo, ele vai ser referência junto com o topo anterior, que eu vou marcar com o número um, e ele vai ser referência com o topo seguinte, que eu vou marcar de número 2. E a mesma coisa acontece com todos os topos. Esse topo será referência duas vezes. Ele será o topo, ele vai formar um par, né? Vamos dizer assim, um par com um topo fundo. Então, o último fundo foi esse. Então, esse topo será referência com esse fundo e depois desloca desse fundo para cá. E aí, esse topo será referência com esse fundo. E assim acontece com todos eles, tá? Então, esse topo foi referência com esse aqui. Ah, quais eram os pontos de referência? Esses dois. Quais são os pontos de referência agora? Depois, né? Esses dois. Até que esse aqui sai de cena. Deixa de ser importante. E agora temos esse e esse, tá? Bom, como é que funciona a estratégia? Você vai aguardar o rompimento de um topo ou de um fundo, de um desses dois pontos de referência. Nós temos dois pontos, só isso. Vai aguardar o rompimento do topo. Quando ele romper o topo, ou o fundo, né? Quando ele romper o topo ou o fundo, aí você traça uma Fibonacci de alta. Traça uma Fibonacci de alta. Se rompeu a máxima, traça a Fibonacci de alta. E aí coloca-se ordem pendentes. Tem duas, aí tem muitas combinações, muitas variações. Podemos colocar ordens pendentes nos níveis. Podemos procurar uma confluência de fatores, tá? Um ponto onde tem alguma referência junto com outro nível. Ou podemos simplesmente escolher um nível. Cara, eu vou colocar uma ordem pendente aqui no 61,8, por exemplo. Fazer uma coisa aqui. Eu vou colocar uma ordem pendente aqui no 61,8. Vou colocar o take lá no não sei na onde e o stop loss e ponto final. Então tem muitas variações, mas a ideia é negociar, negociar o rompimento desse, não é o rompimento direto, né? Tipo, ah, rompeu, então compra. Não é isso, não. Rompeu, aí traça uma Fibonacci. Vamos dar uma olhada nisso. Vamos fazer um mapeamento aqui. No caso do GBP-USD, olha só, quais eram os pontos de referência, né? Isso aqui, ó, esse topo e esse fundo. O preço passou para baixo da mínima, e aí você pode estabelecer um valor, né? Um rompimento mínimo aí, enfim. Mas rompeu para baixo, traça a Fibonacci nesse ponto. E aí, você pode colocar ordens pendentes nos níveis ou procurar uma confluência de fatores. É simples desse jeito, tá? Vamos dar uma olhada. Agora eu vou abrir vários ativos para a gente fazer essa varredura, identificar se tem alguma oportunidade acontecendo agora no gráfico de 5 minutos. E dá para pensar no gráfico de uma hora? Dá. Dá para pensar no gráfico de 4 horas? Dá também. Dá para pensar qualquer período, qualquer um que você quiser, certo? Então, você aqui.
Abrir todos os ativos, a gente vai fazer uma varredura rapidamente em todos eles. Pegar o DAX, o Nasdaq, SP500 e o ouro. Muito bem. O que que nós queremos então? Agora fica primeiro, né? Eu sempre falo, a organização é um dos elementos mais importantes para qualquer trader na história da vida, tá bom? Qualquer trader. E essa organização ela deve acontecer antecipadamente. Ela deve acontecer antecipadamente. Organizando o que nós vamos fazer. Vou começar pelo AutoCAD. Rapidamente. Quais são os topos e fundos mais importantes? Aí, é claro, se a gente for para o day trade, a gente precisa, né, filtrar algumas coisas. Por exemplo, esse movimento de queda aqui, ó, cara, tem 68 pontos, 70 pontos. 7 pips é pouquíssimo. Não dá para levar em consideração, né? Vou traçar uma Fibonacci aqui, cara, você vai estar só no ruído muito, muito apertado. Então, não. Mas se a gente fosse olhar para cá, mas esquece que esse movimento tem 7 pips só, tá? Vamos pensar em termos de estrutura. Se a gente fosse pensar, olhar para cá, olha só, o que que nós tivemos? Nós tivemos topos do mesmo nível e esse fundo aqui. Nos últimos movimentos do Aldecard, ele não rompeu para cima de nenhum topo importante e nem para baixo nenhum fundo. Na verdade, ele vem se afunilando aqui, ok? Então, o Aldecard está descartado para mim, por duas razões. Primeiro, porque ele tem um movimento tá muito pequeno. Segundo, por causa que ele não está rompendo nenhuma estrutura nem para cima nem para baixo. Ao DCHF, aqui já temos um exemplo, inclusive, legal. Olha só, se a gente considerar esse topo e esse fundo, ou seja, olhando para esse topo e esse fundo, tá? E aí aguardar o rompimento desse topo e desse fundo, quando aconteceu o rompimento? Vamos marcar de um jeito diferente, né, senhoras e senhores? Ele fez esse movimento de alta, tá bom? E aí ele fez. O que aconteceu? Ele fez rompimento. Quando ele faz rompimento desse topo, o que que a gente faz? Olhando agora no passado, tá? Olhando para, considerando esse topo a referência, esse fundo a referência. Rompeu para cima, ok? Traçou o movimento de alta. E aí temos algumas possibilidades, tecnicamente falando. Colocar ordens no 38,2, 50%, 61,8, 76,4. Ou escolher um nível aqui de interesse. Ou procurar por um padrão quando o preço chega. Gráfico de 5 minutos para esses pares é complicado porque o spread é caro, né, com relação ao tamanho do spread. Mas tecnicamente, falando, esquecendo esse, né, tirando da equação esse detalhe, a gente pode pensar isso aqui, ó, movimento de alta, rompeu essa região de resistência, fez a retração, veio até o 38,2, 50, 61,8, começou a subir. Diógenes, esse período é muito pequeno, não dá para olhar para o gráfico de uma hora? Dá, sim, senhor, também. Mas vamos continuar nossa varredura. Ao DJPY, uma coisa importante, se tiver confuso, esquece. Tira, joga fora. Porque às vezes o mercado mostra aquela estrutura bem assim, ó, aquela estrutura assim, ó, bem bonitinha, né? Aí você consegue marcar o topo mais importante, você consegue marcar o fundo mais importante, consegue ver quando rompe o topo mais importante, marca a Fibo. O mercado vai desenhando assim. E tem dia que tá uma porcaria, meu. Tem dia que ele tá assim, ó. E tá tudo bem. A questão é, tipo, mano, desapega, não tá claro, deixa passar e ponto final. Quando o negócio tá enrolado desse jeito aqui, o que que a gente faz? O que que a gente pode fazer? A gente pode olhar mais para trás, em vez de procurar esse topo aqui. Ah, será que é esse topo? Esse fundo? Nossa, mas tá tão pequeno, né? Ou esse topo aqui? Ó, o mercado rompeu aqui. Será que era isso? Cara, tá enrolado? Olha para trás. Procura o próximo mais claro. E o próximo, né? O movimento mais recente, mais claro, é esse aqui. Então você vai falar, nesse caso, se tá embolado aqui no meio,
Esquece isso aqui, procura o que está claro mais para trás. Geralmente vai ser um movimento maior, mais amplo do que esses mais aqui. E aí você fala assim, olha, então, ok, agora sim, ficou claro. Se romper essa região de resistência, eu vou traçar a Fibonacci para cima. Se romper esse ponto de suporte, eu traço a Fibo para baixo. Ah, o DNZD tá meio apertado também, lateralizado e etc. A gente pode olhar para uma estrutura maior. Mas, de novo, desapega. Se o negócio não está muito claro, desapega. Ah, o DSD também tá, ó, ele tá funilando. Quando o mercado vai fazendo esse padrão de congestão, geralmente um triângulo, tá? E aí temos três tipos de triângulo, né? Temos o triângulo descendente, temos o triângulo ascendente e temos o triângulo, eu chamo de equilátero, enfim, o triângulo vai afunilando, tá? E nesse caso nós temos aqui, cara, temos um triângulo descendente, podemos dizer. Dá para desenhar isso aqui, mercado querendo romper agora, tem outra linha que vem por aqui e por aí vai. Tá assim, esquece. Descarta ou procura em outro período. Ó, o gráfico de 30 minutos já ficou mais claro. Por exemplo, olhando aqui só para essa estrutura, tá? Ó, o mercado rompeu essa região de resistência, traça a fibra de baixo para cima. Nesse caso, esse movimento aqui, que é o ponto mais importante. E o mercado já veio no 61,8, foi lá no 23,6. E agora, né? Agora nada, agora tem que esperar ele romper ou essa região, tá? Ou essa região aqui. Ou, se você quiser, né, esperar romper essa região de resistência aqui para traçar uma fibo e etc. Um detalhe da Fibonacci é que isso não é uma ciência exata. Não tem nada de exato aqui, tá? A gente vai procurando aquilo que faz sentido, aquilo que a gente entende. Porque, no sentido, eu quero dizer isso no sentido de que é algo subjetivo. Não é algo, você fala assim, olha, então esse é o topo exatamente. Por exemplo, a estratégia da zona extrema, a gente tem objetividade. Ó, o preço está na fase um. Ok. Na fase um não temos operação, não tenho o que eu fazer, não tenho o que eu procurar. Ponto final. Tá? Ou o preço está na zona neutra, como ele está aqui, para quem gosta de operar sem o indicador Trend Cycle, o preço está na zona neutra e eu só opero na zona extrema, não tenho o que eu fazer. Acabou. Fecha, procura outro ativo ou, né, vai, deixa passar. Hoje não tem operação. Ponto final. Quando se trata de Fibonacci, a gente não tem essa objetividade. A menos que você estabeleça. Cara, eu vou estabelecer que exatamente a minha Fibonacci vai ser traçada desse jeito. Mas aí é uma escolha pessoal aí que você deve estabelecer, né? CATS HF já está mais claro. Por quê? Porque nós temos uma sequência de topos e fundos. Então, ó, o mercado rompeu essa região de resistência, traça a FIBO, ok, subiu. Rompeu essa região de resistência, traça a FIBO, mercado veio e etc. É o gráfico de 5 minutos, então esse movimento aqui é pequeno, tá? 10 pips, 11 pips, é pouca coisa. Vamos continuar. CAD-JPY, tá mais ou menos, ó, tá rompendo essa região de resistência. Como é que faria então? Como é que a gente poderia fazer aqui, agora, no CAD-JPY? Tá rompendo essa região de resistência. Ok. Como é que a gente faz? Cara, você vai, traça a FIBO. Vamos imaginar assim, ó. Traçou a FIBO. Beleza? Muito bem. Imagina que aí o mercado continua subindo, o preço continua subindo, 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 subindo. O que que você faz? Você vai atualizando a FIBO. Você vai acompanhando. Até quando que você vai acompanhar? Até o momento que o preço para de subir e ele volta pelo menos até o 23,6. Aí você para de atualizar. E aí se o mercado romper, você tem duas opções. Ou você continua atualizando, ignora essa retração até o 23,6, ou você pega esse fundo do 23 e traça uma fibra daqui para cima, tá? Então, o CAD-JPY está rompendo. CHF-JPY. Ó, qual que é a estrutura que nós temos aqui? Temos algumas estruturas.
Esse movimento de queda rompeu para baixo desse ponto de suporte. Então, nesse caso, né, a gente poderia traçar a Fibo desse jeito. Ou até marcando aqui, né? Pegando esse topo, ó. Esse voltou até os 50%, caiu e assim por diante. Tá? Vamos procurar agora, vocês já entenderam, acho que a dinâmica. Vamos dar uma olhada rapidinho, ver se tem alguma coisa acontecendo aqui. Eurald, ruim. Não rompeu para baixo da mínima, tá desmaiando aqui praticamente. Eurocad, é, rompeu aqui para baixo dessa mínima. E aí, o que a gente poderia fazer? Quais são os pontos de referência mais próximos do Eurocad? Esse topo aqui, cujo rompimento faria a gente pensar em possível compra, ou seja, traçar fibra de baixo para cima. E esse ponto de suporte, cujo rompimento nos dá a ideia de uma continuação do movimento de queda. Bom, se ele, como ele rompeu, vamos marcar aqui essa resistência e esse suporte. Ah, Diógenes, esse rompimento foi pequeno. Ok, estabeleça o seu valor mínimo aí, tá? Ah, eu quero que no mínimo tenha, sei lá, 10 pips de rompimento, ou que seja um candle forte. Aí é exatamente, veja bem, a gente precisa lembrar, nesse caso, tá? Que nós estamos. A estratégia da zona extrema é uma estratégia objetiva e bem definida, que a gente sabe exatamente o que fazer. Aqui, nós estamos falando de uma estratégia, uma ideia que pode ser operada de forma subjetiva. Ou seja, e pode transformar isso em algo objetivo também. Mas a ideia é, sendo uma estratégia subjetiva, logo o nosso julgamento é o que vai fazer, vai nos dar a direção, tá? Então, traçou a fibra de cima para baixo, aí você tem algumas opções. Por exemplo, o que eu fazia na época, lá em 2009, era o seguinte. Isso pode parecer estranho, mas é muito legal, tá? 38,2, um lote de 0,01. E 0,01 é sempre o candle de referência aí, tá? O lote de referência para contas pequenas. E aí cada um faz o ajuste de acordo com a sua conta. Dá para pensar, eu operava lote 0,01 na primeira operação aqui com uma conta de US$ 1.000. Ah, se eu for operar US$ 10.000, então é 0,1, pô. Né? Ou ajusta, se não quiser muito risco. E depois? Aí depois aqui. Aqui era 0,02, aqui era 0,04 e aqui era 0,08. Nossa, George, tá fazendo martingale. Não. Eu dobrava o lote e o stop loss de todas as operações ficava um pouco acima do nível de 100, de todas as quatro. Ou seja, se o mercado viesse contra, executava as quatro e dava stop aqui. É por isso que o lote de 001 começa. Porque se na sequência aqui, ó, a gente vai ter um lote de que tamanho? Um lote de 0,15. Então você começa com 001 e quando chega ali, executa as quatro ordens da sequência, ele vai para 0,15. Ou seja, 15 vezes maior do que o lote inicial, nesse caso. E o take de todas as operações no 23,6 da FIBO. E muitas vezes acontecia o quê? Isso aqui, ó. O preço voltava até o 38, executava a venda do 38 e depois vinha lá no 23 e dava take. E aí, né, ficava apenas as outras três ordens para serem executadas. Vamos ver o próximo. Euro CHF, ó, não rompeu nem para cima nem para baixo, tá fora. Euro GBP, tá meio duvidoso, né? Fez um rompimento aqui de, não deu nem 2 pips, rompimento muito pequeno. Claro, para quem tem interesse, fala assim, não, eu quero sim, cara, operar. Então, beleza. Traça a fibra de cima para baixo e é isso aí. Euro JPY. Olha, ele fez um rompimento desse ponto de suporte, né? Se a gente for pensar aqui, marcamos esse movimento de queda. E aí, muitas vezes acontece exatamente isso que está acontecendo agora no Euro JPY. Quando eu chegava para operar, o mercado já tinha feito o rompimento. Já tinha feito, tá? E estava aqui, ó. Ou seja, está numa uma região de interesse, etc. Aí temos algumas possibilidades. Por exemplo, no euro JPY, a gente pode pensar aqui, ó. Essa aqui confluência de fatores. Ó, ponto de suporte,
resistência, resistência e possível resistência. Certo? Olhando para isso, a gente pode falar assim, cara, seguinte, então, vou fazer uma venda aqui, em vez de fazer várias vendinhas ou várias vendas com lotes quebrados aí pelo meio do caminho, eu vou fazer uma venda só aqui nesse par, nesse ativo, tá? Vou colocar aqui uma venda só. Stop loss. Stop loss é algo é, complicado, é algo que merece muita atenção. Não vou falar complicado, né? Mas é algo que merece muita atenção. Temos algumas possibilidades. Por exemplo, cara, eu vou colocar o stop loss, por exemplo, em cima do último topo. Tá? Então, aqui está nesse ponto, o stop, o topo, né? Então, eu vou colocar um pouco mais para cima, uma distância aí, mais ou menos aqui, tal. Então, arrasta, pega lá, ok. É uma possibilidade. Quanto menor o stop loss, menor o maior pode ser o risco em termos de lote, enfim, tem todas essas possibilidades. Essa é uma coisa. Outra possibilidade, stop loss, um pouco acima de algum nível da FIBO. Cara, vou colocar o stop loss acima do 76,4, por exemplo. Vou colocar o stop loss acima do 100%, certo? Ou procurar o último topo em alguma coisa nesse formato. Quanto maior a distância até o stop loss, você sabe que maior, é, mais prejudicado ou menor tende a ser, né, a sua relação risco-recompensa. E aí muita gente fala assim, não, eu quero arriscar um para ganhar 20. Porra, né, você tem que acertar muito a asa do mosquito, né, mano? É. Então, e aí? Bom, o stop loss aqui, um stop loss aqui, stop loss aqui. é. Na época, eu usava também o nível de 88,6. Eu usava mais como referência, tá? Então não é algo que eu usava como critério de entrada. Mas pode ser também. Cara, vou colocar meu stop loss lá no 88,6. Take profit. Vou colocar o take profit no 23,6, por exemplo. Ou vou colocar meu stop loss com relação de 1 para 1. Ou vou colocar o stop loss lá no zero, né? Para os mais arrojados, aí, os mais amostradinhos, às vezes o cara faz o quê? Mede esse movimento de queda. Que tamanho teve esse movimento de queda? 80 pips. Ok. E aí ele pega a partir desse topo e ele mede 80 pips para baixo, faz uma projeção e coloca o take lá. Aí a gente está falando de uma relação risco-recompensa realmente bem grande, né? O que pode ser feito aqui é duplicar a FIBO, né? Segura o Ctrl, duplica a FIBO, coloca bem ali na. Certo? Muito bem, vamos ver o próximo. Euro NZD, rompeu o ponto de suporte, ó. O ponto de referência anterior foi rompido. Ok. Traça a FIBO de cima para baixo. Como que traça essa FIBO? Marca qual topo? Cara, isso aqui como eu falei, é uma coisa bem subjetiva, tá? Euro SD, os movimentos estão pequenos. Quando o movimento está muito pequeno, ó, imagina só, o mercado faz movimentos assim, ó, tá? Aí a hora que você chega no mercado, os movimentos estão assim, ó. Ou, fica esperto, né? Você não vai marcar a FIBO num movimento desse aqui. Então, melhor esperar ele ganhar força e etc. Tá? Hoje, segunda-feira, baixa volatilidade. GBPLD, lateralizado, tô fora. GBPCAD, fez esse movimento de queda, né? Uma FIBA que já teria dado alguns takes. GBPCHF, rompeu para cima dessa máxima. Aqui já poderia ser esse movimento de alta, uma FIBO de alta por aqui, veio até o 38,2 e subiu. GBPJPY,
meio duvidoso. Então perceba que o mercado se apresenta de muitas formas e às vezes ele não mostra, não se apresenta exatamente do jeito que a gente estabelece, né? É, ouro, por exemplo, rompeu para cima dessa máxima um pouquinho e voltou, mas não chegou a voltar no 38,2. Aqui, ó, SP500 rompeu para cima dessa máxima, que era ponto de referência, traça a FIA por de baixo para cima, ordens pendentes no 38,2, 50%, ou procurar por uma confluência de fatores. No caso aqui, 38,2 e os 50% já teria executado, dado take nas duas operações, né? Nasdaq rompeu para cima da máxima, ó, passou para cima da máxima. Eu estou considerando esse topo e esse fundo como referência. Passou para cima da máxima, ok, traça Fibo, veio até 61,8. No caso dos 50% já teria dado take, né? E estaria positivo aqui uma compra no 61,8, positivo também. E assim por diante, tá? Pessoal, eu precisarei ir-me um pouco mais cedo hoje. Eu tenho um compromisso agora, que eu consegui agendar agora. Então, basicamente é isso, tá? Mas eu quero fazer esse laboratório com vocês, tá bom? Então, a partir de amanhã, nós teremos esse modelo operacional. Hoje foi mais uma breve explicação, tá? E a partir da manhã, nós teremos esse modelo operacional no nosso dia a dia para a gente acompanhar aí e ver o que está acontecendo, tá bom? Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus. Amanhã estaremos aí de novo na nossa próxima sessão e aí sim já trazendo o laboratório disso aqui bem organizadinho. Beleza? Um abraço, fique com Deus e até mais.